Pedro é livre da prisão, morte de Herodes, mas nós não vamos ler tudo. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre algum da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava ao judeu, continuou mandando prender também a Pedro, que era o dia dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Glória a Deus. E resplandeceu. Glória a Deus. Santo nome. E tocando a Pedro na llaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do céu que dá para a cidade. Glória a Deus. A qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu a rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, ele livrou da mão de Herodes, e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do quarto, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram, se espantaram. E acenando-lhe ele com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirar da prisão. E disse: anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saído, partiu para outro lugar. Só até aqui, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, irmãos, quando nós vemos que alguém está enfermo, alguém está em prisão, está em cárcere, está preso, nós devemos orar, irmão, para estar na mão de Deus. A igreja unida, a igreja, irmão, na comunhão, ora a Deus, e a oração da igreja chega no céu, irmão. Como lá, irmão, Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmão, Tiago era a permissão, o Senhor permitiu, né? Permitiu. Herodes matou a espada para agradar os judeus, irmão. Os judeus eram gente, coração duro, de dura serviço, irmão. Já desde o tempo do profeta lá, o Senhor falava na boca do profeta: esse povo são um povo do obstinado coração, de dura serviço. Quando Deus falava para Ezequiel: eu te envio as casas de Israel, porque são um povo de dura serviço, coração duro, obstinado.
Mas as palavras que eu pôr na tua boca, você fale, quer ouça ou quer não ouça, deixe de ouvir, mas não tem. As palavras que eu pôr na tua boca, fale. Então todo Israel é um povo duro, irmão. Só esses duro que estão convertendo a Deus, irmão. Depois que o Senhor Jesus veio, né? O Senhor Jesus veio, irmão. Eles crucificaram o Senhor, pregaram o Senhor. Aí o Senhor começou a sua obra. Muitos dos judeus creram no Senhor, dos fariseus, irmão, creram no Senhor, pelas obras, pelas maravilhas que o Senhor fazia, milagres que o Senhor fazia, o Senhor convertia as almas de muitos. E esses duplos que converteram, estão dormindo no sono do justo, irmão, mas o resto de Israel, irmão, que não se converteram, irmão, não se converteram, não obedeceram a Deus, irmão. Estão sujeitos à pena do juízo eterno, irmão. Estão sujeitos, porque o Senhor falava para eles, se em Nínive fosse feito as obras que eu fiz aqui, se muitos de Nínive tinham se convertido a Deus. O Senhor falava abertamente, pregava para eles. Então, Pedro, irmão, Herodes matou a espada, os judeus se alegraram, justamente no dia da Páscoa deles, irmão. Comendo a Páscoa, que era o mandamento da lei. E ano em ano eles comemoravam a Páscoa. Mas do mesmo jeito eles tiravam para tirar a vida dos cristãos, irmãos. Se alegravam com a morte dos cristãos. Glória a Deus. Que entendimento, irmão, eles tinham, né, irmão? Né? Como está escrito lá em Isaías. Né? O povo jejuava, irmão, para tirar a vida do Glória a Deus, que piedade. Jejuava de balde, jejuava à toa. Aí o Senhor falava com ele, é esse jejum que eu escolhi, que vocês curvam que nem junco, que vocês judiam a sua carne, é esse o jejum que eu escolhi. Aí o Senhor dava na boca do profeta Isaías o que ele devia fazer para Deus se agradar. Jejumava para tirar a vida dos outros. Quando era Paulo, que estava na prisão, eles falavam assim, nós não vamos comer e nem vamos beber, enquanto nós não matar esse homem, não tirar a vida desse homem. Então, quando eles matavam o cristão, era festa para eles. Se alegrava. Herodes matou, tirava espadas, fizeram aquela festa. E Pedro estava para ser tirado a vida no outro dia. Mas Pedro estava lá em paz, irmão. A vida dele estava no Senhor, estava no Deus. Ele não tinha sua vida por preciosa. Estava lá, a igreja estava orando em favor de Pedro. Mas Deus falou, Tiago eu permiti. Mas Pedro não, Pedro a sua graça, a sua missão ainda está longa. Glória a Deus. Aí o Senhor ouviu a oração da igreja. Pedro estava lá guardado, irmão, no meio de 16 soldados, 4 quaternos de soldado, com tanta segurança, algemado, cadeia da perna, cadeia do pé. Estava lá guardado na prisão. Mas quando, irmão, Deus chegou, mandou o anjo lá, irmão, as portas foram abrindo, as portas foram se abrindo, a cadeia da mão de Pedro caiu, caiu quebrado, irmão, quebrou a cadeia, irmão, o anjo despertou, tocou na carne de Pedro, e nós vemos aqui, querida irmandade, né? Quando Herodes estava para fazer, nesta mesma noite, o Senhor mandou o seu anjo lá, sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, se estava escuro, ficou dia, irmão. Resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caiu das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge a tua capa. E ele o fez assim. Pedro pensava que era um sonho, irmão. Estava lá dormindo entre os soldados. Os soldados ficaram como mortos, irmão, não viram nada. Aí Pedro pensava que era uma visão, mas o anjo falou para ele: cinja a tua alta, a tua alparca. Ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Ele foi obedecendo o anjo, irmão. Estava livre
estava livre das cadeias, caiu por terra, as portas que seguradas foram se abrindo por si, abriu a primeira porta, abriu a segunda, irmandade, Deus está mandando a palavra de morte, vai abrir a primeira porta, vai abrir a segunda, vai abrir a terceira se tiver, vai abrir a quarta se tiver, o que precisar fazer, Deus vai fazer na vida do irmão, da irmã. Quando a igreja ora, a irmandade, o Senhor ouve a oração, irmão. E o Senhor solta aquele que está preso, solta os encarcerados, solta os oprimidos pelo inimigo. E nessa noite, Deus traz aqui a sua palavra. Pedro estava na prisão, e o Senhor mandou seu anjo e soltou ele da prisão. Hoje Deus está mandando a palavra aqui. Alguém que está na prisão, que o inimigo prendeu. Senhor, para aqui nessa noite, a cadeia vai cair por terra. As portas que se abrirem. Glória a Deus. O cativeiro vai ser levado cativo. Está escrito, irmão. O Senhor veio do alto, Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Alguém que está em prisão, alguém que está numa cadeia espiritual, o Senhor fala que nessa noite eu vou te soltar para você glorificar o meu nome. Eu vou abrir a porta da prisão, eu vou abrir a porta que te segura para você glorificar o meu nome. Olha quanto vale a oração da igreja, quanto vale a oração do santo, a oração de uma santa. A igreja estava orando para o apóstolo Pedro, exaltando o apóstolo Pedro. Glória a Deus. E Pedro estava lá, se eu morrer, Tiago morreu, e se eu morrer, não faz diferença. Aleluia. O Senhor interviu, o Senhor chegou na hora certa. Aquela noite seguinte, Deus mandou o anjo lá na prisão. Deus está mandando a palavra aqui, querida irmandade. Alguma obra Deus vai fazer. O que precisar fazer, o Senhor faz, não pede licença para ninguém. Ai, acho que tem isso. Eu ouvi a oração da igreja, irmão. Aí Pedro acompanhou o anjo, irmão. Abriu a primeira porta. Glória. Pedro tornando esse vídeo aqui, irmão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, irmão, primeira e a segunda guarda, chegou a porta de pedra da cidade, a qual se ele abriu por si mesmo. Os guardas não ficaram com desmaiados, meu irmão. Não viram o que aconteceu, meu irmão. Aí a porta que dava ferro para a cidade, logo o qual se abriu por si mesma. Aonde o anjo vai, irmão, pode ser porta de ferro, porta de bronze, pode ser o que for. Irmão, aonde o Senhor chega, não desiste das virtudes de Deus. Glória a Deus. Nessa noite, Deus está mandando uma palavra aqui na Vila Fátima. Deus está mandando uma palavra aqui. Alguma coisa boa Deus vai fazer. Bem-aventurada irmã, que crê na palavra. Certa Deus com alegria. E o Senhor está mandando uma palavra aqui. Eu soltei o meu apóstolo Pedro. Eu vou te soltar também para você glorificar o meu nome. Aí Pedro chegou na rua, irmão. Tentou cair no sonho. Caiu em si, o anjo apareceu dele, desapareceu. Verdadeiramente, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão do homem. Glória a Deus. Tudo que o povo judeu esperava. Aleluia. Estava esperando glória a Deus. Glória a Deus. Mas tudo caiu por terra. O intento do inimigo caiu por terra. O intento do adversário caiu por terra. E na vida de alguém também, o adversário vai ficar envergonhado. O Senhor vai levar tudo por terra. Quem sabe o adversário teve algum plano na vida do irmão, da irmã, né? E fazer alguma coisa para te aborrecer. Mas o Senhor está mandando a palavra aqui. Pega a palavra, irmão. Pega a palavra, irmão. Leva na sua vida. O Senhor vai livrar você da cara do teu adversário, vai livrar você da prisão. E se tiver alguém que está na prisão também, o Senhor vai soltar.
Glória a Deus. Se o Senhor manda um anjo lá para soltar uma porta no Pedro, você está mandando a palavra aqui. A palavra tem virtude. A palavra tem poder, pastor. A palavra tem verdade. Ela entra onde o outro pode entrar. Ela entra no corpo. Ela entra no TI. Aonde tem alguém lá, irmão, dando os últimos suspiros para morrer. O Senhor manda a palavra aqui. Vou mandar minha palavra lá no TI para fazer uma obra. E o que ia morrer não vai morrer mais. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor decreta aqui não é morte. Glória a Deus. Aleluia. Não decretou morte, mas o Senhor decreta vida. O Senhor decreta ruína, mas o Senhor diz aqui com essa palavra. Eu decreto felicidade. Por essa palavra. Vai cair cavalo, vai cair cavalo, vai cair a corrente, a Satã vai cair na terra. Tudo que tem alguém vai cair por Glória terra. Tudo que está mandando a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não percebeu no rio. Quando chegou lá na rua, o anjo desapareceu dele. Ele ligou na poderosa. Ele tudo não poderia esperar de mim. Aí ele foi lá na casa de Tiago, irmão, na casa de Maria. Foi lá, bateu palma lá, irmão. Saiu uma menina, bateu palma. Percebeu que era nova o apóstolo Pedro. Aí de gozo numa porta, irmão. Foi lá os irmãos que estavam lá orando, irmão. Estavam lá reunidos. Glória a Deus. Orando por ele. E a oração estava chegando no céu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cheiro de suavidade. Glória a Deus. Estava fazendo livramento. Olha, mandando. Glória a Deus. Deus está mandando. Aleluia. E sabe, o Senhor está fazendo livramento por aí, irmão. Nós temos alguém. A minha irmã está aqui, a irmã está aqui, Deus a palavra, deixou a casa lá daquele jeito, mas o Senhor manda a palavra. Enquanto você está aqui, eu estou trabalhando na sua vida. E tudo pode mudar, irmão. Tudo pode mudar, irmão. Aí de gozo não abriu a porta, não foi logrado. Glória a Deus. Ele está aqui, estava preso, mas está aqui. Glória. Não é Pedro, não é possível. É o seu anjo que está aí. Não era ele, Glória a Jesus. Ele que contou para ele como o Senhor soltou ele da prisão. E mandaram aqui. Deus está mandando essa palavra. Eu acredito na palavra. Que o Senhor vai fazer uma grande obra. Glória a Deus. Onde precisar entrar, o Senhor vai entrar. Aonde o homem não pode entrar, aonde o homem não tem liberdade para entrar, a palavra entra. Amém. Glória a Deus. A palavra entra. Quando Deus manda aqui derrotado, a palavra entra, não pede licença para ninguém. Glória a Deus. O Senhor derruba tudo por terra. Glória a Deus. Alguma coisa Deus vai fazer, irmão. Vamos crer. Glória a Vamos crer. Deus. Alguma coisa Deus vai fazer em vão, né? Amém. Glória a Vamos ver Deus. o Senhor trabalhar, nós vamos ver Deus operar, nós vamos ver Deus operar na vida, irmandade. Deus vai estar mandando a palavra aqui hoje, irmão. Eu estou teu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Lá eu saí bastante anos, irmão. Lá tem uma gente de anos e anos que está lá aguardando Deus mandar na terra. Aleluia. Vem meia dúzia, vem mais. Glória a Deus. Aí o Senhor fala para ele, não, Glória a tudo Deus. isso, não precisa de tudo isso, não pode dar banho. Glória Cada a um lá na terra, lá tem o meu servo que está enfermo, e a minha serva que está enferma. Cada terra, meu servo está na prisão, meu servo está no cárcere, vai na terra, não precisa dor, um só está dando. Aí vem o anjo, irmão, com autoridade divina, vem o anjo na terra.
quando for espaço, tem aqui na terra, onde tem a necessidade, onde tem a precisão, ele vem com a autoridade de Deus, irmão. Deus manda, ele tem aquela alegria para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Irmão, e se for preciso, o Senhor vai então se curar de tudo, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque está mandando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que foi outra espada, mas o Deus não deixou. Aleluia, Jesus. Uma coisa o Senhor deixa, outra o Senhor não deixa, irmão. A vontade de Deus é um mistério. Então, já não morreu, é perdição. Mas Deus não tem comissão. Glória a Deus. Mas o Senhor está mandando a palavra. Glória a Deus, irmã. A tua missão é longa. Glória a Deus. Vai em frente. A tua missão é longa, irmã. Vai em frente, porque o Senhor te abençoará. Nada vai te sustentar você nesse caminho. Nada vai te parar. Nada vai te segurar. Irmão, tem a visão da palavra de hoje, irmão. Estou tão contente que voltou para dentro da palavra. Glória a Tem Deus. o nosso anjo. Aquele homem que tinha ligado ao Senhor. Era para cumprir a palavra. Glória a Deus. Pegou o Senhor. Mas o Senhor não foi. Glória a Deus. Santo é teu nome. Aleluia. Irmão, sem ler. Glória a Deus. Mas o Senhor deu para ele sabedoria. Glória a Deus. O Senhor benediceu ele com os dons celestiais. O Senhor encheu ele do Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor deu para ele virtude, para ele, irmão, servir a Deus. Glória a Deus. Morreu e não negou o Senhor. Aleluia. Sabe a palavra que Deus manda falar esta noite, irmão? Eu acredito na Glória a Deus. Sim, Senhor. Sim, Rei da Glória. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A igreja glorificou a Deus. Aleluia. Achando que no outro dia Aleluia. ia morrer, mas não. Glória a Deus. E não foi só essa vez, irmão. Sila e Paulo estavam presos, o Senhor soltou da Glória a Deus. Estava aquele temporal, aquela terremoto na prisão, os cárceres, se abria tudo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Meio para trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.